Bom dia, pessoal, bem-vindos para mais um Fala Dudu. Tudo bem com vocês? A gente tem recebido muita pergunta sobre como que esse negócio de o governo gerar esses incentivos para o consumo, né, no meio dessa crise do Covid. Aí tem duas perguntas, como é que funcionam os mecanismos com que o Banco Central, por exemplo, pode ajudar nisso daí, né? Que história é essa aí de criar moeda para poder gastar mais e fazer isso chegar no consumidor? Isso é uma coisa que acontece via crédito, via sistema bancário. E assim, é factível isso? Não parece meio milagroso assim? Você vai lá e cria a moeda e aí resolve, todo mundo pode gastar e resolve o problema? De fato, não faz muito sentido, não faz quase sentido nenhum essa história de criar moeda. Mas vamos explicar o mecanismo. O mecanismo é o seguinte: hoje, e por provavelmente um bom número de trimestres, o governo vai ter um déficit grande. O déficit fica grande porque o governo tem que gastar mais com seguro-desemprego, né, com esse auxílio ao pessoal do setor informal e outros gastos que crescem nas recessões, gastos com saúde, e ao mesmo tempo a arrecadação de impostos cai. E ela cai por um motivo óbvio de que a atividade econômica está muito fraquinha e aí a economia gera menos renda, menos recursos, e isso também acaba se refletindo não só no orçamento das famílias, mas no orçamento do governo. E aí ele vai fazendo déficit, a dívida vai crescendo. A proposta que tem sido comentada por alguns economistas no Brasil, mas também fora do Brasil, tudo bem, o governo pode fazer dívida agora, e essa dívida depois a gente paga com impressão de moeda, né? E aí a pergunta de algumas pessoas que nos acompanham nas nossas mídias mas como é que esse negócio da moeda estimula a economia, faz chegar, como é que esse dinheiro chega na ponta, né? Como chega no consumidor, no trabalhador brasileiro? Na verdade, o que acontece é o seguinte: o gasto hoje, por exemplo, supõe que eu vou ajudar o cara do setor informal, e aí para isso eu vou mandar um cheque para ele de R$600, certo? E aí daqui a 2 meses eu vou mandar um outro cheque de R$600. Isso vai fazendo o déficit crescer, né? Eu vou gastando mais com saúde, eu contrato mais enfermeiro para o setor público, o sistema público de saúde, eu preciso pagar mais salário. E aí o imposto está caindo e o déficit vai crescendo. O governo, como é que ele financia quando isso daí acontece, né? Quando o gasto está bem maior do que o imposto? Ele emite dívida. E aí a parte da sociedade que tem possibilidade de poupança vai lá e compra essa dívida. O estrangeiro vai lá e compra essa dívida também, certo? E aí entra recursos no cofre do governo, que usa esses recursos para estimular a economia. Então o estímulo está aí. O estímulo está no fato de que o governo está gastando mais do que arrecada e colocando dinheiro, às vezes bem diretamente no seu bolso, que nem o cheque de R$600 é no bolso do trabalhador do setor informal. O que é correto de fazer no meio de uma crise dessa magnitude, né? Uma crise épica. Ok, mas e aí o depois? Então, a coisa da moeda, de imprimir moeda, na verdade não é que imprime moeda e aí dá essa moeda e essa moeda chega, ou seja, através do banco ou diretamente, seja, através de um helicóptero, né? O pessoal faz essa metáfora, essa brincadeira, o helicóptero de dinheiro, que vai jogar o dinheiro. Não é assim que o estímulo chega em você, né? Que o estímulo chega nas pessoas. O estímulo chega nas pessoas através do gasto que o governo faz, ou da transferência de recursos que ele faz com o tal do cheque lá, certo? Só que para isso ele fez dívida, e aí a solução, a gente começa a ficar preocupado, a dívida está ficando grande. Como é que a gente vai pagar essa dívida depois? Aí que vem a solução meio que mágica, que aí a gente imprime moeda para pagar a dívida. Mas exatamente o que é isso, imprimir moeda para pagar a dívida, né? No fundo, o que acontece é que o Banco Central, vamos supor que o Banco Central compra a dívida do governo. Aí essa dívida do governo vai para o Banco Central. Tá? É um ativo agora do Banco Central, a dívida do governo. Mudou a lei e tal, o Banco Central pode comprar a dívida do governo. Aí, lá na frente, o governo, ou o Tesouro, vamos separar, né? O Tesouro deveria pagar o Banco Central. Então essa dívida vai vencer. Aí o Tesouro deveria pagar o Banco Central, certo? Pelo título que o Banco Central comprou do Tesouro, e aí a coisa se acertou. Mas como que ele paga por isso daí? O imposto lá abaixo. Bom, lá na frente o governo vai ter que arrecadar mais imposto, pegar esse imposto e pagar essa dívida que ele tem com o Banco Central, certo? Então, no curto prazo, o Banco Central funciona, na verdade, como um facilitador para o governo emitir essa dívida
facilitaria, né, funcionaria, como um facilitador para o governo emitir essa dívida. O Banco Central compra e fala o seguinte: olha, tá bom, e empresta o dinheiro, né, e credita esse dinheiro no Tesouro, o Tesouro vai lá, gasta a grana, e aí só que o banco, é que nem como se fosse um banco, por exemplo, aí o Tesouro precisaria pagar o banco depois de alguma hora, né? Se o Tesouro vendeu títulos para esse banco, ele teria que repagar o Banco Central. Só que o Banco Central ele é especial. O Banco Central, talvez ele fale assim: olha, não tenho como te repagar, Banco Central. Então, digamos que o Tesouro deu um calote no Banco Central, ou pagou só uma parcela. Aí o Banco Central, como é que vai fazer, né? Isso daí no passivo ativo do Banco Central. Ah, o Banco Central pode emitir moeda. Aí te gerou a inflação. Então, quando o Banco Central compra o título de Tesouro, a coisa não é inflacionária imediatamente. Ele tá funcionando como um facilitador para essa operação. Agora, se lá na frente o Tesouro não tiver os recursos em formato de impostos para pagar, aí o Banco Central vai precisar emitir moeda e aí vai gerar inflação. No final das contas, você querer pagar pelos gastos com emissão de moeda gera inflação, se lá na frente o governo não tiver imposto. Mas é uma coisa que acontece depois. Beleza, então nós vimos primeiro como que esse negócio de moeda e tal chega no consumidor. Não é assim diretamente. O governo fez um gasto, esse gasto que chegou no consumidor. O gasto, por exemplo, com a transferência de renda, né? Sei lá, aumentou o Bolsa Família, criou o cheque de R$600, gastou mais com dinheiro com máscara, né? Ou o governo deu subsídio para uma empresa investir. Sei lá, tem diversas formas que dá para aumentar o gasto do governo, né? Mas não é toda a emissão da moeda que está chegando através do banco no consumidor, não, é o gasto concreto. Só que como ele está com pouco recurso para gastar, ele precisou fazer dívida. Aí tem duas saídas. Lá no futuro, ele aumenta o imposto de novo, né? Que pode gerar uma certa contração na economia, é verdade, pode. Ele vai lá e fala o seguinte: olha, faz um plano para pagar a dívida e tal, vai ter que aumentar um pouco o imposto, vai ter que cortar outros gastos, etc. Lá na frente. É um caminho mais sofrido, mas é o realista, né? Ou ele fala o seguinte depois: não, o Banco Central está com uma dívida, eu não vou pagar. Aí ele imprime moeda, o Banco Central imprime moeda, né, para zerar essa dívida. Então, aí é a solução inflacionária. Essa é a discussão que a gente está tendo hoje. É importante diferenciar, e por favor, prestem muita atenção nisso, duas questões que são aparentemente similares, mas não são bem diferentes. Uma é a discussão sobre qual que seria o nível da taxa de juros da economia brasileira hoje, que seria o melhor possível. Dado que a inflação está muito baixa, dado que o desemprego está muito alto, será que o Banco Central não poderia reduzir a taxa de juros dele, a taxa de juros básica, que norteia outras taxas de juros na economia, né? Mais ainda, digamos, sei lá, para 1,5%, para 1%, né? Hoje ela está em 3,75%. Isso é uma discussão válida, né? O Banco Central funciona sob regime de metas de inflação, e a inflação está muito baixa, e o desemprego está muito alto, baixa juros. Essa é meio que, se você for seguir a regrinha, né, de bolso que o sistema de metas de inflação te impõe, ou te sugere. A outra coisa é diferente, é que e tem muita gente também defendendo, fala assim: não, vamos fazer o gasto que precisar fazer e depois a gente paga tudo com moeda. Isso é truque de mágica. Isso a gente não apoia. Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter tirado as dúvidas aí dos nossos leitores, ouvintes, seguidores. E até o próximo Fala Dudu.